Bom dia, bom dia, bom dia! Que Deus abençoe nosso dia. Nessa quinta-feira, dia 5 de março, uau! 5 aponta para a graça de Deus, para o favor, né, dele. E hoje também é dia 16, né? 16 de Adar. 6 mais 1, 7, perfeito, um tempo perfeito para a gente entrar na graça do Senhor. Olha só, hein, que mensagem linda. Então, bom dia nessa quinta-feira maravilhosa, extraordinária, nessa quinta-feira que o Senhor tem aquecido os nossos corações, nessa quinta-feira pós-Purim, amém? Essa quinta-feira, né, que o Senhor vai agora trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança, nessa quinta-feira poderosa, profética. E aí? Como foi o seu Purim? O nosso foi maravilhoso, né? Ontem tivemos mais oportunidade de celebrar a festa, né? Com gratidão, com honra. Encerramos aqui um momento lindo em família, com amigos, né? Tivemos uma ceia maravilhosa e assim que nós celebramos o nosso Purim. Se você não teve a oportunidade, né, de celebrar, mas que você possa pelo menos ter compreendido a dimensão dessa festa. E o ano que vem, se Jesus não voltar, que o ano que vem você celebre com muita dedicação, com o seu coração aberto. Da mesma forma também eu sei que tiveram pessoas que não conseguiram celebrar, fazer tudo, mas eles fizeram as orações, fizeram os decretos. Amém, glória a Deus pela vida de vocês. É igual a gente sempre fala pra vocês, o importante é dar o primeiro passo. O importante é começar. Quando você começa, o Senhor abre as portas, assim como nós tivemos muitos testemunhos, né, de pessoas que estavam fazendo pela primeira vez, segunda ou terceira vez, falou, nossa, parece que cada ano vai melhorando, é assim mesmo, o Senhor vai nos aperfeiçoando. Então, bom dia, queridos, nós queremos também aqui deixar mais uma vez registrado, ó, a Lela tá aqui, que nos ajudou, a Lela, a Claudinha, tanta gente que eu tô vendo aqui, nos ajudou nas entregas, nas doações em Uberlândia. Então, assim, nós queremos agradecer todos vocês, porque foram centenas de pessoas que receberam, né, o amor de vocês em forma de alimento. A gente sabe que uma das formas de expressar o amor de Deus nessa terra é através das doações, é através, né, principalmente do alimento. Porque as pessoas, elas, às vezes aliás, nós entendemos que o alimento espiritual é importante. Mas não adianta você chegar e falar do amor de Deus para uma pessoa se ela tiver de estômago vazio, né? Então faz parte também alimentar o físico. E vocês foram bênçãos de Deus na vida de muitas pessoas, de centenas, né, de pessoas. Lá no projeto da Tia Cida, lá em Uberlândia, eles ajudam moradores, né, pessoas na situação de rua. Teve a ONG, que ontem, né, chegaram lá as cestas básicas, até tem que cobrar minha tia a foto aí. Chegaram as cestas básicas e são centenas de crianças todos os dias. Então, que vocês saibam que vocês estão fazendo a diferença na vida de milhares de pessoas, né? Porque a gente entende que cada pessoa é uma geração para Deus. Deus não vê uma criança, não vê um homem, mas Deus vê ali uma geração inteira. Então, vocês fizeram parte de doar o amor de Deus, né? De fazer o amor de Deus em atitude, né? Através das doações de vocês. E nós podemos aí juntos realizar aquilo que às vezes só o Kleber e a Natália ia fazer. Ia ser muito pouco diante de tudo aquilo que nós juntos, essa é a importância do corpo, o corpo em ação. Porque quando a gente junta, né? Juntos a gente é mais forte, a gente chega mais longe. E glória a Deus pela vida de vocês. E aí hoje, como nós estamos, né? Acabando aí o livro de Esther, e tem princípios aqui que realmente vai fechar o livro, porque o capítulo 9, ele é um capítulo muito especial, ele é o maior capítulo do livro de Esther, ele tem 32 versículos, né? 3 mais 2, 5, vai apontar para a graça de novo, é como se tivesse agora o registro de tudo aquilo que Deus fez, né, no livro inteiro. Então aqui é o fechamento. 9 também fala de algo que vai nascer, né, algo que na verdade foi gerado, né, ó, 9 aponta para 9 meses, né, então é algo que foi gerado, teve uma gestação e agora está pronto para nascer, nasceu, né, eu posso declarar que nasceu, as bênçãos do Senhor nasceram sobre as nossas vidas, os novos decretos foram lançados e agora você
você vai viver intensamente debaixo da graça, do favor de Deus, se lembrando, né, de quem você é nele, quem ele é na sua vida. E é isso que você precisa ter, né, no seu coração, para você fluir na presença do Senhor. A gente ontem estava comentando aqui, às vezes a gente faz um jejum, às vezes a gente, né, tá no propósito, e aí a gente dá aquela sensação assim, pronto, missão cumprida, e aí você vai e às vezes você baixa a guarda. Deixa eu te lembrar uma coisa, não é tempo de baixar a guarda, né? A gente vai pegar pela história, a gente sabe que Jesus, depois de todo o jejum dele, né, ele estava ali no final para poder começar ali o seu propósito, a sua missão, né, na verdade, o seu chamado, o seu ministério, digamos assim, né? Não que ele não tivesse cumprido, mas foi ali o tempo de alinhamento. Acabou o jejum, quem que aparece? É assim que funciona, né? Aí vem o diabo com a tentação. Aí ele vem, primeira coisa que ele fala para Jesus, né? Se você é filho de Deus, pensa, gente, a gente jejua, a gente cumpre a palavra, a gente faz tudo que está escrito, mas a gente tem que lembrar que tem um inimigo astuto, que na primeira oportunidade ele aparece e fala assim, ah é? Você fez o jejum? Mas parece que não vai dar em nada, e aí? E aí sabe o que você tem que fazer? Combater na palavra, repreender e falar assim, olha, a palavra de Deus diz que eu posso, a palavra diz que eu sou, a palavra diz, né, que tudo tenho naquele que me fortalece. Então você tem que começar agora a lutar, porque a luta é espiritual, vocês não podem perder isso de vista, porque é assim que o inimigo vence você quando você não vigia, né? É o orar, é o vigiar e orar, é orar e vigiar, é todo o tempo. Então não baixe a guarda, não menospreze, fala assim, ai, agora pronto, já tá tudo certo, já tô pronto. Não, gente, a luta é contínua, lembra? Enquanto você estiver nesse planeta, nesse mundo, tem uma batalha espiritual. Então você precisa se levantar e se posicionar. Ainda que os seus olhos não vejam, você vive pela fé e não pelas circunstâncias. Então não tenha dúvida, porque a única coisa que pode roubar tudo aquilo que Deus construiu nesses dias se chama falta de fé. A dúvida é o que tira tudo que Deus constrói na sua vida. Tudo de promessa que você tem. Tudo que você... Oi, amor? Ah, tá. Tudo que você construiu com Deus, tudo aquilo que Deus liberou sobre a sua vida, se não tiver fé, você sabe, né? Porque a palavra de Deus fala, tudo é possível ao que crê. A palavra de Deus fala, seja feito conforme a sua fé. Então agora é hora de você lutar, porque o diabo, ele sabe aonde ele pode entrar, onde, né, na sua mente, aquilo que ele pode roubar. E aí você, posicionado, porque agora nós estamos posicionados, né, as Estérs, os Mordecais, nós agora estamos posicionados em Deus. Então nada vai abalar a nossa fé. Nós vamos continuar firmes. Ainda que os nossos olhos não vejam, nós temos a certeza e a convicção no nosso coração, né, que vai acontecer, que já está acontecendo, porque Deus já está agindo em nosso favor. Amém? Então, toma posse aí, né? Os decretos foram lançados, agora você vai viver plenamente neles. E se precisar, você vai lembrar, Senhor, o decreto já está escrito, o Senhor já liberou, o meu favor está aí e eu estou pronto e pronta para viver em nome de Cristo Jesus. E vamos lá. Ontem nós vimos os princípios, né? Abre aí sua Bíblia, Esther capítulo 8. Tá acabando, ó. Semana que vem, já vou até falar. Semana que vem, né, Kleber? Eu vou tirar uma folga. Hoje é o capítulo 9. Semana que vem eu vou tirar uma folga. E aí vocês vão ter o pastor Kleber aqui. Tá bom? A gente volta ao Café com Princípios normal, seguindo lá, né, o nosso manual, né? A nossa jornada messiânica de leitura bíblica. Sim, vou tirar férias. Vou para Uberlândia e deixo ele aqui. Então vamos lá, anota aí. Ontem, né? Ontem foi capítulo 8, hoje capítulo 9. Se você ainda tiver espaço aí na sua Bíblia, vai anotando, puxa a setinha, né? Coloca uma folha, coloca um post-it aí e vai anotando, porque tem muitos princípios. Esse, como eu falei, é o maior capítulo, mas ele é o fechamento, ele vai nos dar a visão geral e ele já é o direcionamento, né? E aí vai ser uma bênção. Então anota aí. Amém, amigas? Amém. Olha só. Ontem, então, a gente viu que Deus transformou, né, os decretos. Ontem começou a reversão dos decretos.
E o capítulo 8 falou de novos começos. Aliás, ontem teve muito testemunho, que glória a Deus, então você tem que pôr isso na sua mente. Novos começos. Novos começos fala de novo tempo. E agora, né, depois dessa restituição, da mudança de governo, mudança de vestes, né, lembra lá, o Mordecai teve mudanças de vestes. E o mesmo dia que era sentenciado para a morte, Deus transforma em dia de vitória. E aí vem, né, nesse mês de Adar, a festa de Purim. E o melhor que Deus deixou 2 dias, né, para celebrarmos a vitória. O inimigo tenta fazer em um dia, o Deus dá dupla honra. Vem 2 dias de festa e celebração, que é o que nós vamos ver, que vai ser instituído agora no capítulo 9. O capítulo 9 é o capítulo da... Anota aí no título. Manifestação da vitória e nascimento de Purim. Então, se alguém te perguntar, fala, mas o que é esse Purim? Vocês ficam falando de Purim, o que é isso? Mas não, isso aí não é para celebrar. Aqui está registrado, aqui nasce essa festa, aqui deixa, né, a ordem e ainda fala que é para ser celebrado por todas as gerações perpetuamente, ou seja, até que Jesus volte. Então tá aí escrito, se alguém te perguntar, não tenha dúvida, né, Esther capítulo 9. Aquilo que foi decretado, então olha, anota aí, aquilo que foi decretado, intercedido, escrito e liberado, agora vai acontecer na prática e vai ficar registrado para a eternidade. Esse é o nosso Deus. Você tem que lembrar qual que é o princípio. O nosso Deus é eterno, é um Deus de eternidade. Ele não faz as coisas para um momento. Tudo que Deus faz é para eternidade. Então você tem que ter isso em mente. Tudo aquilo que acontece, o Senhor vai registrar e vai ficar para a eternidade. Nós temos um Deus eterno, então nós temos que pensar eternamente. Nós temos que pensar na eternidade. Esse é o poder de um decreto. O decreto, ele é selado para a eternidade. Por isso que quando vem os maus decretos, vem as maldições, né, que a gente traduziria assim, a gente precisa quebrar, porque enquanto não quebra, enquanto não se posiciona, enquanto a gente não decide se posicionar, fala, não quero mais esse decreto de morte, ele fica perpetuando pela eternidade. Em falar nisso, sábado agora tem Bereshit, hein? E o Bereshit, o seminário Bereshit vai falar muito sobre isso, você identificar quais os decretos que estão vindo aí de gerações, porque às vezes você está colhendo coisas que não são para você, você nem plantou e você está colhendo. Então tá na hora de cessar toda colheita maligna, todo decreto maligno que foi lançado contra a sua vida e para o Senhor reverter sua história e lançar novos decretos de bênçãos para a glória de Deus. Então o livro 9, né, o capítulo 9 de Esther, ele vai falar que, ele já começa falando que chegou o dia 13 de Adar, o dia que os inimigos esperavam dominar e aniquilar os judeus. Esse dia é o dia em que os judeus dominam e vencem aqueles que os odiavam. Olha como que é a reversão, né, do decreto, como que Deus faz. É isso que Deus faz na nossa vida, é isso que Deus faz no Bereshit na nossa vida. A gente sabe o nosso nome espiritual, a gente conhece e a gente entende que Deus vai reverter aquilo. E se eu tomo posse e me posiciono, a bênção vem e vai me acompanhar todos os dias da minha vida enquanto eu estiver nessa terra. O dia do grande reverso então se manifesta e esse dia é marcado, né? Esse dia que era marcado para destruir, agora é o dia da vitória, é o dia da vida. O povo então se reúne, os judeus se ajuntam nas cidades para se defenderem. Olha o poder da união. Olha o poder quando a gente fala assim, ó, vamos juntar e fazer uma doação de cestas básicas. Tá vendo? Uma coisa é você sozinho e doar 10, 20, 50. Outra coisa é você juntar. E aí cada um dá um e daqui a pouco ser 500, 1.000, 2.000. Entende o poder da união? É a mesma coisa quando a gente ora. Um pode orar, amém, mas quando vem um grupo, né? Esther sabia disso. Reúne o povo, vamos jejuar por 3 dias. Aquilo ali já moveu o céu. Aquilo ali a guerra já estava sendo vencida nos céus. Por isso que teve a vitória, dupla honra na terra. Entende? Então você tem que ter esse olhar, né? Isso é o poder da união. Ninguém conseguiu resistir a eles. Quando você se junta, quando vocês têm o mesmo propósito, a mesma direção, por isso que é importante a sua família, a sua casa estar na mesma visão, na mesma direção, porque o inimigo não te resiste quando você une, entende? Quando você está na mesma visão, na mesma direção, no mesmo propósito. E aí veio como consequência disso, veio algo, né? A palavra de Deus fala que o temor daquele povo caiu sobre todos, aliás, o temor deles caiu sobre todos os povos. Então, o que é o princípio aí?
Todo governo espiritual que foi gerado no secreto gera uma autoridade visível. Tem um versículo que vai falar que o povo, né, vendo aquela rebelião, eles ficaram temerosos. Não temerosos, eles falam que temeram, né, não em relação só a Mordecai, mas eles viram o poder de Deus na vida de Mordecai, na vida de todo o povo. E aí, automaticamente, eles já se rendiam. Eles, né, saíram, eles fugiram. Então, se a gente entender que tudo aquilo que Deus também estava permitindo acontecer, né, mostrou ali, teve a questão do Amã, teve tantas questões ali, aquilo trouxe um temor para o povo, porque o povo começou a reconhecer quem era o Deus de Israel, quem era o Deus dos judeus, quem era o Deus de Esther, de Mordecai. E aí eles começaram, né, por isso que fala, o temor caiu sobre os povos, que aí é aquilo que a gente falou, e o povo até começou a se converter, o povo começou a se render ao Deus dos exércitos. E aí, sobre o posicionamento, o povo precisou primeiro se levantar, se reunir por um propósito maior. Ou seja, qual é o princípio? Toda promessa precisa de um posicionamento, precisa de alguém se levantar primeiro. Porque quando alguém se posiciona, os outros vêm. Não fique preocupado, às vezes a gente, como a gente atende muitas famílias, né, muitos cônjuges, às vezes a gente mais ouve e fala assim, meu esposo, a minha esposa, nossa, mas eu tô tentando, mas ele está... Não se preocupe, se posicione você. Se você se levantar dentro da sua casa, Deus só precisa de uma porta. É uma porta só para ele entrar. Se você for essa porta e abrir o seu coração, o Senhor vai entrar. Vai fazer morada e vai fazer toda a revolução que precisar, toda a reforma, né? Toda a reversão que precisar, ele faz. Então não se preocupe com o outro, né? Ali Mordecai não estava preocupado com quem não acreditava em Deus. Esther não estava preocupada de falar assim, nossa, mas aí aquele povo lá que não tem meu Senhor e tal. Não se preocupe, não é sua parte, não é, como é que eu posso falar? Não é preocupação sua. O que o Senhor quer, ele só fala assim, filho, filha, eu preciso de uma porta para eu entrar. Se você for essa porta, pode ficar tranquilo que o serviço quem faz sou eu, né? A transformação quem dá sou eu. Eu só preciso que você, o seu coração se alinhe na minha presença. É isso. E quantas pessoas aqui que eu poderia chamar aqui na live que tem experimentado isso? Uma pessoa posicionada. Gente, é um efeito cascata. Sabe, é um efeito dominó. Uma pessoa se levanta, logo vem, as coisas acontecem. Às vezes não vai ser do jeito que você quer. Aliás, às vezes não. Nunca é do jeito que a gente quer. Porque Deus não faz do nosso jeito. Deus faz do jeito dele, porque ele sabe o que é melhor. Ele sabe qual é o tempo dele. Mas ele quer ver primeiro a nossa obediência. Porque se a gente não obedece ao Senhor, não tem compromisso com ele, o que ele vai ter conosco? Então, fica essa dica aí pra vocês. E aí, então, assim, o Deus só precisa de um posicionamento, porque toda promessa para se cumprir precisa de um posicionamento. E quando há governo alinhado, né? Quando você se alinha com o Senhor, quando você entende, até as estruturas e os sistemas cooperam. Lembra que lá nesse capítulo vai falar, né? Que os judeus também receberam apoio de príncipes, sátrapas, governadores, oficiais do rei, que todos eles começam a ajudar, né? Eles já começam ali a guerrear a favor dos judeus. Então, olha só, Deus vai levantando durante a sua caminhada pessoas que vão te auxiliar. E se precisar, até governo. Aliás, se precisar, ele muda até lei. Esse é o nosso Deus. Essa é a grandeza do nosso Deus. Ele levanta pessoas, ele faz o que ele tem que fazer para te beneficiar, para te favorecer. Mas você tem que permanecer firme na presença dele. Por quê? Porque olha o que a Bíblia diz, né? Que o temor de Mordecai havia caído sobre eles. Mordecai temia a Deus. O povo também passou a temer ao Senhor. Entende? Então você que precisa se levantar. E aí a bênção vai vindo. Isso que é a bênção correr atrás de você. E ela alcança e transborda quem está do seu lado. Quem está liderando debaixo do governo espiritual de Deus influencia estruturas e autoridades terrenas. Isso é o verdadeiro poder. Enquanto a gente vê aí, né, políticos, pessoas se matando para terem poder, deixa eu te falar, olha o verdadeiro poder. É quando você se submete ao Senhor. Quando você se submete, você está debaixo da lei, da graça, do favor, do amor, da mão dele.
Isso é o que te dá poder sobre essa face dessa terra. Para de ficar buscando poder em outro lugar, em outras coisas, em dinheiro, em fama, em sucesso. Isso não te dá poder para nada. Pode te dar um falso poder momentâneo. Mas você quer um poder eterno, aquele que, né? Você não precisa fazer nada, porque você sabe quem você é e você tá debaixo do controle de Deus. Então, quando você tá liderando debaixo das mãos de Deus, você tá cumprindo o seu propósito, né? Você vai influenciar até estruturas. Você vai influenciar pessoas, autoridades. É assim que Deus faz. Ele que te coloca em lugares altos, Ele te coloca nos lugares que precisar. E veja que lindo, né? Aquele homem, né? O Mordecai, aquele que estava sentenciado para a morte, sendo perseguido, atacado, injuriado, sentado na porta do palácio, né? Com as vestes ali rasgadas. Então, aquele homem que estava ali, ele passa a ser o segundo homem do rei. O segundo homem do reino, né? Do império, né? Persa. Então, a sua fama se espalha por todas as províncias. Ele vai se tornando, diante de Deus e diante dos homens, cada vez mais poderoso. Então, Mordecai, que era para ser exterminado, Deus vai exaltando ele porque ele sabia do coração dele. Então, existe, né? Isso você também precisa entender na sua vida. Existe um crescimento progressivo de autoridade do Senhor na sua vida. Não é do dia para a noite. Não é assim, acorda. Às vezes você fala assim, mas... Porque a gente ouve muito essa frase. Mas José dormiu na prisão e acordou no palácio como governador. Sim, Deus mudou a sorte dele da noite para o dia para mostrar que era instantâneo. Mas você não pode esquecer que tiveram ali 17 anos. Aliás, eu não vou nem falar 17, porque no tempo que ele estava na casa do pai dele, ele estava aprendendo com o pai a honrar uma autoridade, a respeitar, a servir o seu pai. Depois daquilo que ele aprendeu enquanto era criança, enquanto era adolescente, ele só fez aquilo na onde ele estava, na prisão, na casa de Potifar. Tanto é que a própria palavra fala que eles viram que José era diferente. José não era um escravo somente, mas José tinha uma essência. Então, você precisa aprender isso. Deus, ele vai te preparando e te treinando durante toda a sua vida, para quando chegar o momento, para você revelar e usar essa autoridade, o seu coração já está firmado em Deus. Você já sabe o que tem que fazer. Você não vai se corromper pelo sistema. Você não vai abandonar sua fé. Você não vai se vendendo. Você não vai trocar, né, o seu propósito por propostas. Entende? É sobre isso. E é isso que você tem que guardar no seu coração. Aí vem a vitória sobre os inimigos. Os judeus, eles ferem todos os inimigos e os vencem. E tem um detalhe importante. Esse detalhe faz a diferença. Eu acho que eu já comentei, né? Eles não lançam mão dos despojos. Isso vai aparecer 3 vezes só nesse capítulo. Eles não estavam... Por que eles não lançam mão, né? Porque toda guerra que vencia, você tinha direito de pegar os despojos, né? Os bens, as armas, o ouro, você tinha direito. Mas por que isso não aconteceu? Por que os judeus não pegavam os despojos? Aqui vai falar isso, né? Porque eles estavam lutando, aliás, eles não estavam lutando por interesse. Que lembra lá atrás que Amã falou assim, nós vamos pegar eles, ainda pegar os despojos. Amã, o inimigo, sempre tem um interesse. Ele pode até fazer algo por você, mas ele vai te cobrar e vai cobrar caro, entende? Aqui mostra o quê? Aqui mostra o caráter de Deus. Não era por interesse, mas era por preservação da vida, pela perpetuação daquele povo. Então eles não estavam preocupados com bens, com coisas, eles estavam preocupados com as pessoas. Enquanto o inimigo queria os bens, os judeus só queriam a vida. E é aquela frase que a gente sempre fala para vocês, pessoas são mais importantes que coisas. Eles sabiam quem era o Deus deles, o Deus provedor. Eles só queriam a vida que Deus tinha dado para eles. E eles estavam em defesa dessa vida. E isso vai mostrar o quê? A intenção do coração. Isso vai mostrar o propósito, né? Eles não estavam pela ganância, eles estavam por um propósito, pela vida. E isso era muito maior para Deus. E aí o que acontece em Suzã? Morre 500 homens, os 10 filhos de Amã, né, são mortos também. No dia seguinte, mais 300, né? Então, no total, 800. Esses números não são aleatórios, 800. Olha o 8 aí falando de novos começos, né, numa intensidade maior. E aí, no restante das províncias, é registrado 75 mil mortos. 7 mais 5? Quanto que é 7 mais 5? Responde aí pra mim.
12. 12 é o que na Bíblia? Entende que tudo aqui tem um detalhe? 12 na Bíblia é governo. Ou seja, aqui mostra que o povo tomou o governo, porque eles estavam debaixo do governo de Deus, o Todo-Poderoso. O Senhor estava dando na mão deles o governo, o controle da vida, o governo absoluto, para mostrar que era Deus, entende? Era para ficar registrado em números que era Deus no controle, que era Deus no governo. E aí vem o pedido de Esther. Esther pede ao rei, né, que os judeus em Suzã tenham mais um dia. Eles precisavam de mais um dia. Mas aqui é tão poderoso que, assim, eu falo assim, precisava de mais um dia, né, para lutar. Mas depois Deus reverteu em 2 dias de bênção, de festa, de alegria, de honra, de celebração, né? Esse é o nosso Deus. E aí ela pediu também que os filhos de Amã fossem pendurados, né? Fossem expostos. Qual era o princípio ali? Por que Esther pediu, olha, eu preciso que eles sejam aniquilados e sejam expostos? Era para ele, porque ali, qual que era o princípio? Eliminar os filhos de Amã tinha a ver com remover totalmente a raiz da ameaça. Entende? O filho fala da raiz, da perpetuação, dos frutos. Então a Esther entendeu que aniquilar o legado do inimigo, né, precisava ser de uma vez por todas. Coisa que o rei Saul não fez lá atrás. Lembra que a gente falou para vocês? É uma briga, né, de gerações aí. Então a Esther entendeu que não era só tratar o fruto, não era só sobre o Amã. Ela precisou tratar a descendência de Amã. Ela precisou exterminar a raiz, identificar a raiz e eliminar, para que não viesse de novo recair, né, sobre eles. Olha o Bereshit aí. Tá vendo? Olha o Bereshit. O Bereshit te ensina a identificar a raiz e arrancar, porque não adianta você tratar o fruto. Você trata o fruto, às vezes a gente poda a árvore. Deixa eu te falar, quando você poda a árvore, quando você tira o fruto podre, vai nascer às vezes com mais força. Então você precisa ir na raiz, identificar o problema na raiz, porque você tratando a raiz, os frutos podres não aparecerão. E aí eles... Depois disso, né, veio o dia 14 e o dia 15, que vai se transformar em Purim, né, lá na frente, que aí muda o decreto. E aí dia 14, olha só o número de novo. O que é 14? 7 mais 7. Ou seja, o ciclo completo, o ciclo perfeito sendo encerrado duplamente, né? Que o Senhor faz sempre em dobro. E aí vem o descanso, a alegria e os banquetes. E aí em Suzã, na capital, é no dia 15. E aí se a gente pegar, né, 1 mais 5 é 6. Olha o tempo de conexão. 6 fala de conexão com o Senhor. Então você precisa ter tudo aquilo que Deus fez. Era para dar a vitória perfeita, mas também para conectar aquele povo ao Senhor. Para eles saberem, reconhecerem quem era Deus. Vitórias espirituais precisam ser celebradas, precisam ser conectadas ao Senhor. Isso é construir uma memória espiritual. O que Deus faz, o que Deus fez, precisa ser registrado. Muitas vezes a gente perde a oportunidade de celebrar pequenas vitórias com o Senhor. Mas isso é necessário, porque os nossos filhos precisam ver, né? A nossa família, quem está perto de nós, precisa ver cada conquista e cada vitória que o Senhor nos dá. É importante você celebrar, é importante você declarar, você mostrar que foi Deus na sua vida. Às vezes a gente ora anos, ora tempos, né, pedindo algo para o Senhor. A resposta vem e às vezes a gente fica quieto. Não faça isso, celebre, né? Às vezes... É claro que tem hora que você vai precisar, às vezes, guardar ali, mas no momento certo Deus vai te mostrar. Fale e reconheça Deus na sua vitória. Fale, olha... Era algo que era impossível, mas Deus foi comigo, Deus fez por mim, Deus agiu de maneira extraordinária, porque é assim que as pessoas vão despertar e vão falar assim, nossa, eu quero isso para minha vida, entende? Então, seja testemunho vivo daquilo que Deus está fazendo na sua vida, porque Deus, ele vai se manifestar através disso. E aí o capítulo vai finalizar com a instituição da festa de Purim. Lá no capítulo, a partir do versículo 21, Mordecai, então, ele vai estabelecer que todos os anos deveriam ser celebrados esses dias como um memorial ao Senhor. Tá vendo que a festa de Purim não é só um tempo para você reunir, dar presentes, fazer doações, né? Tá ali comendo doces. Ai, é uma festa maravilhosa para quem gosta.
Não é só para isso, tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. E esses dias é como um memorial, né? Por isso que a gente celebra. A gente não celebra só porque lá é o povo, lá em Israel tá celebrando, os judeus tá celebrando, ou não sei o quê. Não, gente. É porque tem um propósito. É onde você conta história. Ontem a gente estava aqui conversando, né? A Cíntia tá aqui, a gente estava conversando, né? As pessoas vão se interessando pela festa. A Michelle, eu não sei se a Michelle tá aqui, ela me contou um testemunho e falou assim: Nath, eu comecei a falar para uma pessoa, essa pessoa ficou assim, falou assim: nossa, tem esse dia mesmo na Bíblia? E se interessou e fez do jeitinho dela e Deus respondeu. Gente, pensa. Quantas pessoas têm se despertado, às vezes por uma história. É a sementinha que Deus vai usar para despertar os corações. Então nós precisamos usar isso como uma memória e passar adiante, não deixar essa preciosidade morrer. Eu tenho certeza que, se eu perguntar para vocês, depois dessa leitura por princípios do livro de Esther, eu tenho certeza que a cada ano daqui para frente, que vocês que participaram dessas lives, vocês que participaram dessa leitura por princípios, de enxergar o Espírito por trás da letra, e olha que foi só uma gotinha de água do oceano que Deus tem para nós de revelações. Mas eu tenho certeza que a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma. A leitura de vocês, o olhar de vocês sobre Purim, sobre esse tempo profético, o porquê que vocês doaram, o porquê que vocês agiram dessa forma, eu tenho certeza que no coração e na mente de vocês não tá da mesma forma. Eu tenho certeza que vocês agora já construíram algo em Deus. E isso tá no coração, na mente de vocês. E nunca mais vai ser perdido ou esquecido. E aí vem o nome Purim, né? O Purim é o mês que Deus... O Adar, né? O Purim, a festa de Purim que está em Adar, é o mês que se transformou de tristeza em alegria, de luto em festa, né? Purim, o Pur vem de sorte, né? Purim é o plural. O In é o plural de Pur, né? Purim, sortes. Ou seja, Deus, aquilo que o inimigo lançou, que era a sorte para poder matar, Deus transformou a sorte do seu povo em vida e vida em abundância. Nesse capítulo, então, né, é explicado o Purim, por que a gente celebra com banquete, com alegria, envio de presentes, alimentos, presentes, dádivas aos pobres. Tudo aqui é porque não vai dar tempo, mas tudo aqui tem um princípio. Talvez uma hora a gente pode até falar mais profundamente sobre isso, mas ela é uma festa principalmente que vai revelar a comunhão. Porque antes de acontecer a comunhão para celebrar, o povo reuniu lá atrás para orar, para jejuar. Olha como Deus usa a comunhão o tempo todo, né? A unidade. Também é uma festa de generosidade, porque sai da morte para a vida. E quando você doa um alimento, você está doando para aquela pessoa, no lugar da morte, a vida dela, né? Porque sem alimento ela morre fisicamente. Tem também a memória do livramento, né? Então é o registro, é a memória. Todas as gerações devem se lembrar perpetuamente e reconhecer quem é Deus. Esther e Mordecai, então, confirma oficialmente, ó, o decreto. Tá vendo o poder do decreto? Confirmam oficialmente essa celebração e registram em cartas, ou seja, elas fazem os decretos. Isso nos ensina que, pra gente terminar, isso nos ensina que as nossas vitórias precisam ser registradas para que elas não sejam esquecidas. Deixa eu falar uma coisa para você. Anote, olha, no dia tal, o Senhor fez isso, o Senhor respondeu minha oração. Nós, as mulheres aqui, né, lá de Uberlândia, vão lembrar. Lembra que nos cursos a gente sempre fazia o nosso diário de oração? A gente colocava os pedidos e tinha uma parte lá, que era onde Deus tinha respondido, né? Então a gente fazia os pedidos, orava e quando vinha a resposta, a gente fala, Deus respondeu isso daqui. Deus foi... Porque cada vez que você faz isso, você glorifica o nome do Senhor. Você está reconhecendo que foi Deus que agiu, não foi você, não foi pela força do seu próprio braço. Então nós precisamos reconhecer e registrar tudo aquilo que Deus faz, para que não se esqueça, para a gente ter testemunhos para contar. E aí o princípio profético, então, do mês de Adar é o seguinte: o mês de Adar é o mês de grande reverso. É o mês que Deus escolheu, é a janela espiritual que o Senhor escolheu para mudar a sua história, mudar a sua sorte. É a reversão de decretos e uma celebração profética. E com base nessa palavra eu quero declarar nessa manhã que essa verdade do mês de Adar, da festa de Purim, que tudo aquilo que aconteceu na época de Esther, o Senhor, Ele fala na sua palavra que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que fez, Ele faz
e continuará fazendo para a sua vida, na sua vida eternamente. Então, nessa hora, Pai, eu quero declarar esse princípio profético sobre a vida de cada um que está assistindo essa live, seja agora, seja gravado, mas que eles entendam esse princípio, que eles saibam que o Senhor é Deus, que a vitória desse povo veio, né, do Senhor, e que o Senhor possa estender agora nesses próximos dias, meses, né, e anos também, até que o Senhor volte. Que o Senhor possa estender essa bênção, possa estender essa graça, esse favor vindo do teu trono, Senhor. Vindo do teu trono da graça sobre as nossas vidas. Eu quero abençoar cada família, quero abençoar cada homem, cada mulher, cada filho, cada mãe, cada pai, cada irmão, Senhor. Quero abençoar como uma família bendita do Senhor. E uma família que vai viver esses princípios de Adar. Essa família que vai viver essas experiências daqui para frente e que vão reconhecer, porque também a palavra fala, né? Nesse mesmo capítulo, fala assim, no segundo ano eles estavam celebrando, ou seja, eles continuaram celebrando ano após ano. Pai, em nome de Cristo Jesus, cada família aqui representada, eu quero declarar que eles vão celebrar ano após ano da vitória do Senhor, das bênçãos do Senhor, do favor do Senhor. E eles não vão se esquecer jamais e nem se desviar dos teus caminhos, porque eles vão reconhecer e vão mostrar para as pessoas quem é o Senhor, através da vida de cada um deles, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, amém, amém. Amém? Amanhã, então, a gente vai fazer... Amanhã tem café com amigos, né? Amanhã é o café dos homens. Então, amanhã é o último dia que eu venho aqui. Dessa semana, né, gente? Claro. Amanhã eu venho aqui pra gente finalizar o capítulo 10 e eu vou liberar uma palavra de bênção sobre a vida de vocês, né? Um decreto final. Nós vamos fechar com chave de ouro esses ensinos, né? Esses princípios da palavra, do livro de Esther, que pra mim foi muito especial compartilhar com vocês. Isso foi só o começo. Ano que vem vai ser melhor. Cada ano vai ser melhor. E então amanhã, 7h07, a gente vem finalizar esse livro, né? Finalizar essa temporada de Esther. E no sábado nós não teremos aula da Paraxá. Acho que o Kleber vai gravar um vídeo, se eu não me engano, né? E depois vai mandar para vocês. Porque aí nós vamos ter o Bereshit online, né? Já tem muitos inscritos para a glória de Deus, vai ser um tempo precioso. Você vai saber, né, sua identidade espiritual e vai aproveitar aí essas bênçãos desse mês. Estejam orando, tá? Eu já quero pedir para vocês que já fizeram Bereshit, vocês estejam orando, né? Porque realmente é um tempo especial de revelação de identidade, de mudança de decretos, e a gente precisa das orações de vocês. Amém? Que Deus abençoe seu dia, nessa quinta-feira, que você se lembre dos grandes feitos do Senhor. E amanhã a gente volta 7h07 com a graça de Deus, com o favor de Deus, né? Pra gente encerrar esse momento maravilhoso na presença do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã, 7h07.